E aí, Ivete, tudo bom? Tô vindo aqui hoje para falar um assunto que muitas pessoas já me pediram lá no Instagram, que é sobre a castração ao SH minimamente invasiva, que é uma coisa que tem surgido, que tem aumentado, né, a sua frequência na clínica veterinária de pequenos animais. E aí eu vim aqui hoje trazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre a castração, sobre o SH e sobre as técnicas que existem para sua realização, tá? Então, primeiro, vamos só relembrar um pouquinho sobre a anatomia do trato reprodutor feminino. O que a gente tem que lembrar? O trato reprodutor feminino ele vai ser formado pelos ovários, pelo útero, a vagina e a vulva. Os ovários, eles são os órgãos responsáveis pela produção de hormônios. Então, são eles que vão estar responsáveis por produzir todos os hormônios durante o ciclo estral, de aumentar os hormônios que são necessários em cada ciclo, e aí vai variar do diestro, anestro, de qual fase do ciclo estral essa cadela vai estar. Isso vai ser função dos ovários. Eles são envoltos por uma capa de gordura, uma bolsa de gordura, né? Nas cadelas, principalmente. Nas gatas, isso daí essa bolsa ela já não tem, e o ovário ele é bem mais visível nas gatas. Eles são localizados na parte mais cranial do corpo, eles estão ali próximos do rim, na parte caudal do rim. Então, o ovário direito, ele vai estar mais cranial, sendo ele o que tem uma maior dificuldade de exposição durante a castração. O esquerdo, ele é um pouco mais caudal, então a sua exposição ela é mais fácil. Ali a gente tem o ligamento suspensório do ovário, onde muitos veterinários no momento da castração rompem esse ligamento para facilitar a exposição do ovário, tá? Essa é uma técnica que pode ser feita, mas ela vai depender de que o veterinário que está realizando ele tenha prática nesse procedimento, porque no momento que a gente vai fazer a ruptura do ligamento, a gente tem que lembrar que ali do ladinho vai estar o plexo venoso. Então a gente tem ali os principais vasos que estão irrigando aquele ovário, e aí no momento que a gente rompe o ligamento, a gente pode estar rompendo eles também e estar causando uma hemorragia grave. O útero ele vai ser formado pelos dois cornos uterinos e a cérvix. Lembrar que os úteros eles produzem uma certa quantidade de hormônios do ciclo, apesar de pequena, produzem alguma coisa, tá? Então a gente tem que fazer a remoção deles lá na cérvix, para não ficar nenhum útero residual ali que possa estar produzindo alguma quantidade de secreção hormonal no organismo, tá? Nessa imagem a gente observa a anatomia uterina como um todo, os cornos uterinos, ovários e seus ligamentos. A parte do trato reprodutor que vai estar na região pélvica. E a vulva é a parte mais externa, onde ela pode aumentar de tamanho, dependendo da fase do ciclo estral que o animal se encontra, tá? Sabendo disso, a gente tem que lembrar que a castração ela vai consistir na remoção de todo esse trato reprodutor que está dentro da cavidade abdominal. Então, vai ser a remoção dos ovários e do útero, de ambos os cornos uterinos lá na cérvix. Então, para isso, a gente precisa realizar a abertura abdominal, seja pela incisão ventral, seja pela incisão pelo flanco, ou seja pela videocirurgia, onde a incisão vai ser feita através de portais. E por mais que as técnicas de castração seja uma técnica simples e conforme o veterinário ele vai realizando, isso se torna uma coisa mais fácil e rápida, onde a gente vê em projetos de castrações, onde as técnicas são realizadas de forma rápida por profissionais mais experientes. É uma cirurgia que exige um conhecimento básico muito grande, porque é uma cirurgia a gente vai necessitar fazer ligaduras, transfixações, sutura de Parker no coto uterino em casos de infecções como piometras ou fetos mortos. Então é uma cirurgia que, apesar de rotineira, ela não é das mais fáceis. Uma cistotomia, por exemplo, uma esplenectomia, ela é muito mais fácil e tem menos passos a serem seguidos do que uma OSH. Essas OSHs, elas têm aumentado muito a sua rotina na clínica de pequenos animais, e isso é bom, porque realizam um controle populacional muito grande, né? E a gente diminui
muitos problemas que a cadela ou a gata podem ter quando atingirem uma idade mais avançada, tá? Então, as principais indicações para castração, elas vão ser a prevenção de tumores uterinos. A castração, ela vai ter um papel importante também na prevenção de tumores de mama, porém a gente tem que lembrar que não é 100% de eficácia, não é 100% certo que ao castrar a cadela nova, ela não vai ter tumor de mama, tá bom? Alguns estudos mostram aí uma eficácia de cerca de quase 100% quando castra antes do primeiro cio, tá? E alguns estudos mais novos, eles têm mostrado que a castração ali entre o primeiro e o segundo cio, ela se torna mais eficaz porque vários órgãos dependem da... Porém, alguns estudos novos têm mostrado que existem vários benefícios quando a gente deixa a cadela entrar no cio uma primeira vez, tá? Fazendo com que a gente tenha maturação de diversos órgãos de forma mais eficaz, tá? E com isso mostra que a gente tem mais benefícios quando indica a castração entre o primeiro e o segundo cio do que antes do primeiro cio, tá? Quando a gente indica antes do primeiro cio, a gente acaba castrando um animal muito novo, então a gente pode ter problemas mais pra frente quando ele tiver um pouco maior, tanto pelos órgãos genitais que ficam muito infantilizados, então a gente pode de repente aí num felino ter maiores possibilidades de obstrução uretral. Em fêmeas, a gente pode ter dobras de pele ali por cima da vulva com maior predominância de dermatites ali, porque o animal ele vai crescer e a vulva vai ficar muito pequenininha, então ela pode ficar mais retraída com a pele por cima e gerar vários quadros de dermatite, tá? Animais castrados muito novos, a gente também tem que a epífise óssea, ela vai demorar mais tempo para fechar. Então, se eu tenho uma demora no fechamento das epífises ósseas, então eu vou ter um animal que ele vai ser maior do que ele deveria ser. E aí, com isso, eu posso estar gerando ali fraturas patológicas por conta disso, fraturas na epífise óssea em alguns animais, isso também pode estar relacionado, tá? E com relação à prevenção de tumores de mama, a gente tem que lembrar que nem todo animal possui o gene para desenvolver tumor de mama, né? E além disso, a diferença em porcentagem que os estudos mostram entre castrando antes do primeiro cio e castrando entre o primeiro e o segundo cio, não tem tanta diferença assim de porcentagem, tá? Então, os benefícios têm se mostrado maiores castrando depois do primeiro cio, ali no intervalo do primeiro e do segundo cio, do que castrando antes do primeiro cio, tá bom? Mas isso daí vai da conduta de cada veterinário, do que ele acha mais certo ou não, tá? Atualmente eu tenho recomendado entre o primeiro e o segundo cio, já recomendei muito antes do primeiro cio, tá? Vai prevenir também algumas patologias, como piometras, vai prevenir fetos indesejados, né, gestações indesejadas, com isso vai acabar prevenindo que a gente precise operar uma cadela com fetos mortos, por exemplo, de forma emergencial, ou uma cesariana de emergência, que a maioria das cadelas que acabam emprenhando de forma indesejada pelo tutor, são tutores que acabam não fazendo um acompanhamento gestacional adequado, então não faz uma ultrassom, não faz um exame na fêmea, não faz todo o protocolo gestacional que deve ser feito. Então acaba muitas vezes a cadela ficando em trabalho de parto por muito mais tempo do que deveria e acaba gerando fetos mortos, os fetos vão morrer ali no útero e vai ter a necessidade de fazer uma castração de forma emergencial. Então uma castração precoce ela vai evitar esses tipos de problema no futuro. Além disso, a gente também previne outros tipos de doença, como nos gatos a gente tem a prevenção da FIV, da FeLV, que vai passar ali quando a gente tem um contato direto entre os gatos, né, seja por mordedura, seja por lambedura, outras doenças como esporotricose, que vai ser uma zoonose grave. Então a gente previne isso, prevenindo que o animal tenha um comportamento sexual, tá? Algumas complicações que vão estar relacionadas com a castração vão ser ali no momento do transoperatório. Eu tenho hemorragias que podem ocorrer seja pela ruptura ali do
do plexo vascular no momento da ruptura do ligamento suspensório, seja porque a sua ligadura não ficou apertada de forma suficiente, então esse fio ele pode correr, pode ficar frouxo, causar uma hemorragia que deve ser contida ali. Então o cirurgião, além de saber a técnica cirúrgica, ele tem que saber contornar intercorrências que podem ocorrer. Na OSH, a intercorrência mais comum são as hemorragias. E aí não é necessariamente porque ocorreu um erro, tá? Ela pode acontecer, principalmente animais muito gordos, animais obesos, eles vão ter um ligamento ali bem protuberante, com bastante gordura, e muitas vezes a gente faz a ligadura, a gente aperta, mas aquele nó, ele acaba apertando só a gordura em volta. E muitas vezes a gente acha que apertou, mas quando a gente solta, começa a sangrar, porque a ligadura ficou só ali na parte de gordura ao redor dos vasos. Isso não fez a ligadura da forma mais adequada possível. Então a gente tem que saber, no momento de uma intercorrência, intervir para corrigir aquilo, porque senão o animal ele pode estar vindo a óbito por choque hipovolêmico. As hemorragias é a principal intercorrência que pode ocorrer no transoperatório de uma OSH, tá? Outras complicações que podem ocorrer, mas são menos frequentes, devido ao uso ali inadequado ou a falta de conhecimento, de intimidade com o gancho. No momento da gente colocar o gancho para puxar o útero, a gente pode acabar tracionando o ureter e com isso fazer uma tração muito brusca ali e acabar rompendo o ureter. Isso é uma complicação que pode ocorrer também, tá? E a gente tem que estar ciente e saber como resolver. Não é comum, como eu falei anteriormente, tá? Normalmente a gente coloca o gancho, a gente sente o útero, se não tá vindo, não é o útero, então não puxa, para de puxar. E aí, se você quer saber a técnica certinha da castração, aqui em algum lugar, aqui em cima, vai aparecer o link para um vídeo que eu fiz com um passo a passo das técnicas de OSH. É só clicar que você vai assistir. E aí, outras complicações que podem ocorrer são a presença de ovário remanescente, que acontece quando o cirurgião ele faz a castração, mas ele deixa o ovário, seja o ovário inteiro ou um pequeno pedaço desse ovário, tá? Pode ser um erro de técnica, quando a gente acaba deixando uma quantidade grande de ovário ali, então a gente tem que identificar. Ou em animais muito gordos, muito obesos, e animais muito grandes, principalmente cadela, quando a gente tem uma bolsa ovariana muito grande, às vezes a gente não consegue sentir muito bem o ovário. E aí cirurgiões um pouco menos experientes acabam deixando um pedaço desse ovário ali, tá? Não precisa deixar o ovário inteiro para ter a síndrome do ovário remanescente. Ficando um pequeno pedaço dele, a gente já vai ter a produção de hormônios, tá? Então é muito importante a gente palpar bem ali a bolsa ovariana, fazer a ligadura bem abaixo dela, para a gente não ter risco de deixar nenhum pedaço de ovário ali. Porque se a gente deixa ovário, a gente vai ter a presença de ovário remanescente, vai ter a produção de hormônios, o animal vai continuar entrando no cio, fazendo todos os procedimentos do ciclo estral, e pode vir a desenvolver uma piometra de coto, tá? Então é muito importante a gente saber direitinho ali e fazer tudo da forma mais correta possível. Uma outra complicação que pode acontecer é quando a gente utiliza fios inadequados. Então a gente sabe que tem muito lugar por aí, muito veterinário, que eles fazem a utilização com fio de pipa, nylon de pesca, e a gente sabe que não são materiais adequados, até mesmo fio de algodão, tá? E aí, quando a gente utiliza um fio que não é adequado, o organismo ele vai tender a fazer uma reação ali muito mais exagerada do que a reação que ocorre de forma normal quando a gente utiliza um nylon cirúrgico, por exemplo, tá? E aí, nesses casos, a gente pode estar desenvolvendo abscessos e fístulas. Uma vez eu operei uma Rottweiler, devia ter uns 40 quilos, que tinha um granuloma no ovário. E aí quando a gente retirou, a gente viu que esse granuloma, ele aconteceu por conta da utilização de um fio
inadequado. Ela tinha ali no meio do granuloma um fio de algodão, tá? Então, isso pode acontecer anos depois da castração. Não é uma coisa que vai acontecer logo ali de imediato. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de fio que a gente utiliza para utilizar o material mais correto possível, para não ter problemas futuros. E muitas vezes a gente nem vai saber que teve esse problema, porque pode levar anos para o animal desenvolver. Mas a gente tem que lembrar que mesmo a gente utilizando todos os fios certinhos, todos os materiais certinhos, alguns animais eles podem desenvolver reações aos fios normais. Daí vai ser uma reação individual, tá? Outro dia eu operei uma cadela que tinha feito esplenectomia e ela teve reação ao Vicryl, sendo que ela já tinha sido castrada anteriormente com o Vicryl também, alguns anos antes, não teve nada. E aí, nesse procedimento cirúrgico para a esplenectomia, onde foi utilizado o Vicryl também ali, para fazer a remoção do baço, ela acabou tendo uma reação muito grave, teve abertura dos pontos, tá? Por conta do fio. Quando a gente operou e tirou os fios, ela se recuperou super bem. Então, a gente tem que optar sempre pelo material mais adequado possível, mas a gente tem que lembrar que existem as individualidades. Existem animais que podem apresentar reações exageradas a certos fios que são fios adequados. E aí, entrando nas técnicas que a gente tem, a gente vai ter algumas técnicas que podem ser realizadas e aí vai acabar sendo do cirurgião, né? A escolha do que ele acha melhor, a técnica que ele tem mais familiaridade, que ele prefere. Basicamente, a gente vai ter as cirurgias do método convencional, né, onde a gente faz uma incisão ventral, a incisão, o acesso à cavidade abdominal vai ser através da linha alba. Então, é uma técnica onde a gente tem menos traumatismo, porque a gente vai estar incisando na linha alba, então a gente não tem traumatismo muscular, tá? A recuperação ela acaba sendo mais rápida porque a gente não tem um trauma muscular, acaba sendo menos doloroso também. E aí a gente tem o acesso a toda a cavidade abdominal, a gente consegue ver tudo. Lembrando que o ovário direito ele vai estar mais cranial, então mais difícil de ser exposto. E o ovário esquerdo vai estar mais caudal e é mais fácil para ser exposto, tá? Nessas técnicas, em cadelas novas e em gatas, a gente faz essa incisão 2 dedos abaixo do umbigo. E nas cadelas já adultas, a gente faz a incisão ali a partir da cicatriz umbilical, tá? E aí, nessas técnicas, muito se discute sobre a tal cirurgia minimamente invasiva, né? Cirurgias de apenas um ponto. E aí vem aquela questão, né? Pequenas incisões, grandes cirurgiões. E isso é muito relativo. Não é porque a pessoa fez uma castração com apenas um ponto que ela é melhor cirurgião do que uma pessoa que fez com 3. Inclusive eu faço algumas cirurgias onde a síntese vai ser realizada com apenas um ponto. Porém, eu não limito a minha incisão para que ela seja uma microincisão, onde a gente não consegue expor direito o ovário, a gente não consegue ver direito o que a gente está fazendo, porque faz uma incisão muito pequena, e aí a gente tem que tracionar mais o ovário, a gente tem que tracionar muito mais o útero, e aí fica aquela questão, o que vale mais a pena? Uma incisão um pouco maior, onde a gente consegue exteriorizar com maior facilidade os ovários e o útero, ou uma incisão um pouco menor, a gente tem que fazer toda essa tração para expor ovário, para expor útero, e os riscos de romper, principalmente o útero, porque vai exigir uma tração maior ali para a gente conseguir chegar na cérvix, são muito maiores do que se eu faço uma incisão aí que no final vou precisar de 2, 3 pontos, tá? E além disso, existem algumas técnicas de sutura subcutânea, onde a gente vai acabar reduzindo essa incisão. Então, quando a gente faz um subcutâneo bem feitinho, a gente, além de diminuir ali, aproximar os bordos para ter uma sutura de pele mais fácil, mais bonita e sem tensão, a gente vai ter também a redução do tamanho dessa cicatriz. Então, muitas vezes uma sutura, uma incisão, que quando a gente fechasse, quando a gente realizasse a síntese,
ia ser de 3 pontos, quando a gente faz um subcutâneo bem feito, a gente consegue reduzir essa sutura de pele para 1, 2 pontos, tá? Então, assim, na minha opinião, o que eu acho é que não é porque é uma pequena incisão, grande cirurgião, ou que a incisão foi grande, o cirurgião é ruim. Isso vai variar muito de animal para animal. Tem animal que a gente consegue abrir uma pequena incisão e ter acesso fácil a todos os órgãos, mas tem animais que não, tem animais que têm, principalmente cadelas, que vão ter uma bolsa ovariana muito grande. E aí eu não vou conseguir puxar essa bolsa ovariana por uma incisão minúscula. Eu preciso de uma incisão um pouco maior. Então vai muito da particularidade de cada cirurgião. Se o cirurgião se acha melhor fazendo uma cirurgia um pouco maior, que ele consegue ter acesso a todos os órgãos, ok, sem problemas. Se o cirurgião tem uma maior familiaridade com técnicas onde a incisão vai ser menor, ok também. Lembrando que em nem todos os animais a gente consegue fazer uma incisão micro para realizar a castração, tá? O risco de rompimento uterino é grande, as trações exageradas vão ser maiores e com isso eu vou ter uma maior dor visceral do que se eu tiver uma abertura um pouco maior, tá ok? E isso daí vai variar de cada cirurgião e da sua preferência, tá? Outra técnica é a castração pelo flanco. A castração pelo flanco, normalmente ela vai ser realizada quando a gente tem animais principalmente com hiperplasia mamária, muito utilizada em fêmeas, com hiperplasia mamária, onde a castração é uma das etapas do tratamento. Lembrando que a hiperplasia mamária, o tratamento não vai ser a mastectomia, tá, gente? Tem produtos, hormônios que vão auxiliar nesse tratamento e a castração é um dos pontos desse tratamento para reduzir a influência hormonal no organismo da fêmea. Então, a castração pelo flanco ela se torna uma opção de escolha em animais que têm uma hiperplasia mamária muito grande, porque eu não vou precisar fazer a incisão na linha média do corpo. Eu vou fazer a incisão pelo flanco e aí eu consigo ter acesso ao útero e aos ovários, tá? Lembrando que a castração pelo flanco ela vai ser mais traumática, porque eu vou estar incisando ali 3 camadas de músculo. O meu acesso ao ovário contralateral, ele é mais dificultado, então se eu abro do lado no flanco direito, o meu acesso ao ovário esquerdo, ele vai ser mais dificultado de eu tracionar ele para fora, e ao contrário, se eu abro pelo esquerdo, eu vou ter uma maior dificuldade de expor o ovário direito, tá? A sutura também vai ser, lembrando que se a gente abriu 3 camadas de músculo, ao fechar a gente tem que fechar as 3 camadas de músculo de forma individual, tá? Então é um procedimento que vai ser mais traumático e vai causar mais dor para o paciente. Então ela é utilizada nesses casos específicos, seja de hiperplasia mamária, animais com carcinoma inflamatório ali na região de mama, animais em amamentação, onde tem leite empedrado, pode ser feito também, tá? Mas principalmente nas hiperplasias mamárias. E a técnica que tem se iniciado na medicina veterinária já há algum tempo, que é a videocirurgia, ela sim vai ser uma cirurgia minimamente invasiva, onde a gente não vai precisar abrir abdômen para realizar a castração. Essa castração ela vai ser feita por alguns portais e aí existem várias técnicas, sejam técnicas de 2 portais, de 3 portais. Existem técnicas que utilizam orifícios naturais, então técnicas onde os instrumentos eles são introduzidos pela vulva, por exemplo, tá? E aí o que a gente tem que saber é que na videocirurgia a gente precisa colocar os portais para a gente introduzir os instrumentos. A gente vai ter uma televisão de frente para o cirurgião, onde a imagem ela vai ser invertida, então ela exige muito treinamento prévio, tem a caixa de treinamento, até mesmo porque as pinças elas vão ser maiores, então é diferente do que quando a gente está manipulando o instrumental ali na cirurgia aberta, tá?
Então existe toda uma fase de treinamento até o cirurgião poder partir para a videocirurgia propriamente dita no paciente. Além disso, ela tem começado no mercado veterinário, mas ela ainda tem um custo muito alto, porque o equipamento é alto, o tempo de treinamento é grande, o custo dos cursos são grandes também, tá? As pinças são caras. Então tem toda uma estrutura por trás, custosa, que precisa ser implementada numa clínica para ser realizada. Então são custos que vão ser passados para o cliente e acaba sendo um custo de uma cirurgia bem maior. A técnica é realmente minimamente invasiva, porque eu vou ter apenas as incisões dos portais, eu não tenho incisões grandes em abdômen ou em flanco. E aí a gente faz a cirurgia pelas pinças vendo pela televisão. Lembrando que é necessário primeiro inflar o abdômen com gás para poder colocar a lente que vai estar passando na TV para a gente poder visualizar e os outros portais para colocação dos instrumentos propriamente dito. Outra coisa importante é que não é porque a gente vai fazer uma cirurgia por vídeo que a gente não tem que saber as técnicas de cirurgia aberta. Uma cirurgia por vídeo, ela pode levar a complicações, ela pode ser necessário que a gente abra o animal e faça uma laparotomia exploratória, faça uma cirurgia aberta, tá? Então existem casos onde a cirurgia videolaparoscópica, ela vai ser convertida na cirurgia aberta por necessidade, por complicações, por intercorrências que podem ocorrer, tá bom? Então a gente não pode focar e saber somente a videocirurgia. O cirurgião ele tem que iniciar pela cirurgia normal, pela cirurgia aberta, conhecer as técnicas, conhecer os procedimentos para correção de intercorrências e depois se especializar e procurar treinamento para videocirurgia, porque aí você vai ser um cirurgião completo e vai conseguir corrigir qualquer intercorrência que ocorra e precise abrir o abdômen desse paciente, tá ok? Então, resumindo tudo que eu falei nesse vídeo, importante lembrar de fazer uma técnica da forma correta, não deixar o ovário remanescente, optar sempre pelo que for melhor para o paciente. Se for necessário abrir um pouco mais a incisão, abra um pouco mais a incisão, não é porque você abriu um pouco mais, você fez uma incisão maior que você é um cirurgião ruim, que a sua técnica é ruim, tá? Cada paciente é um indivíduo diferente e tem necessidades diferentes também. Entre as técnicas, a que eu mais faço é realmente a técnica convencional, a incisão pela linha alba, é uma incisão com menos traumatismo, com uma mais fácil resolução, uma síntese e uma incisão mais rápida ali, um acesso mais fácil, até mesmo para casos que ocorram intercorrências. Lembrando que na cirurgia pelo flanco, se eu tiver alguma intercorrência muito grave, sangramento, hemorragia, pode ser necessário a abertura pela linha alba, tá? A incisão tradicional. Então a gente tem que ter o conhecimento da técnica para realizar tudo certinho. E na videocirurgia, lembrar que a gente tem que ter o conhecimento básico de cirurgia geral, saber corrigir intercorrências para qualquer coisa a gente saiba converter uma cirurgia de vídeo para uma cirurgia aberta, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês ainda não estão no nosso canal no Telegram, aqui na descrição do vídeo tem o link para vocês entrarem lá e eu mando sempre conteúdos exclusivos, artigos e casos clínicos do cotidiano, tá bom? Beijinhos!